tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre provas de contrarrelógio. Mas antes de falar, decorrer aí sobre o que diferencia um atleta do outro, passar algumas dicas de treinamento e até estratégias que vocês podem utilizar na competição, na prova de contrarrelógio, eu vou deixar a dica para você que ainda não se inscreveu no nosso workshop Treinamento Efetivo de Ciclismo, que vai acontecer do dia 4 a 9 de dezembro agora de 2017, onde a gente vai estar passando para vocês alguns conteúdos de como organizar o treinamento para deixar ele mais eficiente e colher resultados na prática. Para você se inscrever no nosso workshop, na descrição desse vídeo tem o link para você estar lá inserindo o seu e-mail e aí a gente vai estar te enviando informações complementares sobre o mesmo, tá bom? Bom, vamos então ao assunto de hoje, que é provas de contrarrelógio. O que é uma prova de contrarrelógio? Esse tipo de prova ele é caracterizado por os ciclistas largarem um por vez ou uma equipe por vez, porque também tem esse tipo de prova por equipes, né? Mas as mais comuns é o contrarrelógio individual, que seria, e outro tipo de prova é o contrarrelógio por equipes. No pelotão profissional larga 8 equipes, depende do evento, porque tem evento que é 6, tem evento que é 8 ciclistas, tem evento como o Tour de France, larga até 10 ciclistas por equipe. Vamos falar especificamente do contrarrelógio individual. Primeiro, que a bike ela é bem diferente da bike que a gente usa na estrada. Ela é uma bike mais aerodinâmica, o guidão dela é tudo para deixar o ciclista mais aerodinâmico. As bikes com uma tecnologia mais avançada, ela já tem até o quadro dela, além de ter uma geometria diferente da bike que a gente usa no ciclismo de estrada, até os tubos são mais finos, tudo isso para ganhar aerodinâmica e consequentemente cortar o vento com mais facilidade. O ciclista fica numa posição diferente, usa-se um capacete também diferente, né? E eu quero falar um pouquinho sobre as referências que nós temos, as referências mundiais hoje no ciclismo. É o famosíssimo Fábio Cancellara, tantas vezes campeão mundial e atual campeão olímpico. Tem o Tony Martin, uma referência do contrarrelógio é o Tom Dumoulin, o holandês, que inclusive arriscou-se, né, de uma forma muito efetiva e vencedora. Ele é um contrarrelogista e ganhou o Giro de Itália no ano de 2017, bateu o martelo colocando 1 minuto e 32 no Chris Froome no Campeonato Mundial desse ano. Uma prova duríssima, e ele foi lá e bateu ninguém mais, ninguém menos do que Chris Froome, né? No Brasil, nós temos algumas referências também a nível mundial, que é o Magno Prado, ele é o atual campeão brasileiro. Para quem não sabe, ou para quem sabe, mas já esqueceu, ele também é o atual campeão mundial militar, né? No feminino, a gente tem a Ana Paula Polegatti, que é a atual vice-campeã mundial militar e também atual campeã brasileira. Nós temos vários outros nomes também no masculino, como o Luizão, como o Novelo, enfim, tem muito... Meu Deus, o menino de Ribeirão Preto, meu parceiro, o Rodrigão, né? Ele também é um contrarrelogista muito bom, com vários títulos nacionais. No feminino tem a Clemilda, tem a Luciene, que faz um bom contrarrelógio. Eu sou uma também das principais, graças a Deus, né? Que já conquistei 3 medalhas de campeonatos nacionais. E é isso. Agora vamos falar em si da prova de contrarrelógio, né? Existem provas, eu vou falar aqui do Brasil, eu não vou citar referências internacionais, vamos viver a nossa realidade. Aqui no Brasil, as provas de contrarrelógio, elas são um pouco mais curtas do que lá fora, né? A gente disputou campeonatos brasileiros aí de 15 km, esse ano que colocaram 27 km para o feminino e 40 km para o masculino. Então, aí já eventos menores, né, como campeonatos estaduais, ou etapas de campeonatos estaduais, ou às vezes eles colocam um contrarrelógio dentro de uma prova, tipo uma volta, alguma coisa assim, gira em torno, tipo, o Norte e Nordeste, por exemplo, tem contrarrelógio, muito contrarrelógio na casa de 5 a 8 quilômetros. Aqui no estado de São Paulo a gente já tem alguns contrarrelógios mais grandes, mais longo, no caso, de 12, 16 quilômetros, mas também tem contrarrelógio curto. No estado de Santa Catarina eu também sei que tem algumas provas com a distância mediana, né? E é lógico que quando você fala em distância do contrarrelógio, muita coisa muda também na questão da intensidade no qual você
você faz esse contrarrelógio e, consequentemente, na preparação para esse contrarrelógio. Eu vou dar uma breve pincelada em contrarrelógios curtos e nos contrarrelógios longos, como você pode se preparar para esse tipo de prova. No contrarrelógio curto, a exigência é alta, é praticamente zona 5 para cima o tempo inteiro, né? E você tem que estar muito bem aquecido para largar. No contrarrelógio, a exigência já é também alta, lógico, né? Mas é de uma zona de intensidade um pouco mais baixa, porque o contrarrelógio é longo. Você não pode largar um contrarrelógio de 20 km como se você fosse largar um contrarrelógio de 5 km. A demanda energética é diferente, consequentemente, a intensidade também tem que ser controlada. Então, assim, contrarrelógio longo, acima de 10, 12 km, você tem que controlar muito a intensidade. Você pode começar ele aí na zona 4 alta para arrematar ele nos últimos 3 ou 4 quilômetros na zona 5. Já o contrarrelógio curto, por exemplo, um contrarrelógio de 5 quilômetros, se você for colocar aí uma média de 43 por hora, isso contando que você está com a bike aerodinâmica. Só uma curiosidade, essa bike ela dá um ganho de velocidade em média horária de mais ou menos 5 km por hora. Lógico que depende muito do percurso, do nível do ciclista e da geometria da bike. Mas se você fizer um tiro com uma bike de estrada e fizer o mesmo tiro com a mesma intensidade na bike de contrarrelógio, a tendência é que dê mais ou menos um ganho de 5 km a mais na sua média horária. Então, se você for considerar aí, voltando, né? Se você for considerar uma prova de contrarrelógio de 5 km, primeiro que você tem que largar ela muito bem. Eu vou falar sobre aquecimento agora, já aliás, né? Você tem que aquecer muito bem para largar, e você pode andar aí praticamente 80% da prova na zona 5. O seu corpo vai sustentar. Eu já vi alguns ciclistas falando assim: eu larguei um contrarrelógio de 20 km e fiz ele o tempo todo na zona 5. Me desculpa, mas não fez. O nosso corpo ele não tem capacidade para suportar essa intensidade tão alta durante um tempo tão grande. É comprovado que zona 5, para você consegue manter ali até uns 8 minutos, né? Por questões de demanda energética. Então, você controlar a energia que você tem em um contrarrelógio é de extrema importância. Tem atletas, e isso é muito característico, tem atletas que não conhecem a técnica, né, de controle dessa energia, que não tem esse conhecimento que eu estou passando para você, ou atletas que não conhecem o seu próprio corpo e larga, por exemplo, um contrarrelógio de 15 km na zona 5. Quando dá ali 8, 10 minutos de contrarrelógio, ele já travou. Ele travou e vai chegar se arrastando. Então, você saber, primeiro assim, você se conhecer para fazer um contrarrelógio é muito importante, é fundamental. E depois você saber qual a intensidade que você vai fazer esse contrarrelógio de acordo com a distância no qual ele é. Né? Não é simplesmente você largar fazendo 100% de força e chegar fazendo 100% de força, porque você vai perder muito tempo, principalmente na parte final da prova. E um contrarrelógio longo, no caso, ele é definido principalmente no último terço de prova. Por quê? Porque vai depender de todo aquele controle que você teve da sua força no começo da prova para você arrematar no final. E aí entra a seguinte questão: se o atleta não se conhece de forma eficiente, né, ele pode se poupar muito no começo e mesmo dando total carga na parte final do contrarrelógio, ele não vai ter tempo para recuperar o tempo perdido dos 2 primeiros terços de prova. Então, por isso que é tão importante você se conhecer para fazer um contrarrelógio, né? Agora você já sabe que em um contrarrelógio curto a intensidade é maior, e em um contrarrelógio longo a intensidade tem que ser mais controlada. No entanto, você usa a parte final dele para acelerar. Se você não se conhece, como você vai saber se você está no time correto? Lembrando que frequência cardíaca, galera, ela não é parâmetro para competição. Tá bom? Quando você fala em competição, seja qual for ela, você tem que usar apenas a sua percepção de esforço, ou para quem usa medidor de potência, aí nós estamos falando um outro tipo de português, porque ele sim serve como parâmetro para uma prova. Agora, tanto que o ciclismo está ficando até chato, isso eu vou fazer um vídeo depois falando sobre essa questão dos medidores de potência no pelotão Pro Tour, que está deixando as corridas extremamente monótonas, né? Então, é mais ou menos isso sobre essa questão do controle da intensidade, tá? Aquecimento.
é extremamente importante você aquecer. Não tenha medo de aquecer de forma vigorosa, de forma forte para um contrarrelógio. Se você não fizer isso, você vai perder muito já na primeira parte do seu contrarrelógio. Quanto tempo, Cris, eu tenho que aquecer? 40 minutos, independentemente da distância do seu contrarrelógio. 40 minutos você tem que aquecer e você tem que largar derretendo em suor. Tá? Você pode tirar ali, começa o seu contrarrelógio 45 minutos antes da largada. Falta 5 minutos, desce da bicicleta, é interessante você aquecer num rolo, tá? Num rolo fixo ou de 3 cilindros e tal, mas que seja num rolo. E aí, faltando 5 minutos para o contrarrelógio, você desce da bicicleta, se enxuga, o tempo inteiro focado, concentrado no que você vai fazer. Conhecer o percurso do seu contrarrelógio é muito importante para que você saiba a direção do vento. Lembrando que é no vento contra que você vai fazer a diferença, né? Então, conhecer o percurso, conhecer os tipos de curva, onde você pode acelerar, onde você tem que tomar mais cautela. Na subida você também faz muita diferença, mas você tem que tomar cuidado para não descompensar nessa subida. Quem é atleta alta performance sabe o que é descompensar, né, galera? Então, você tem que tomar muita cautela com isso. Treinamento para prova de contrarrelógio, né? Vamos supor que você tem um contrarrelógio aí para fazer, vamos supor, de 10 a 15 km esse contrarrelógio, pode ser até de 6 km, né? Eu peço que você faça o seguinte, você pode treinar a intensidade dele, mas separadamente. Vamos supor, você vai fazer num treino 3 tiros aí de 4 km para começar. Isso para o contrarrelógio de 10 a 16 km. Você faz 3 tiros de 4 km com intervalo de 15 minutos, não, 10 minutos. 10 minutos está bom. Pronto, isso começa a se preparar com antecedência, tá? Para vocês também ter a oportunidade de se conhecer. Aí, conforme for aproximando a data da prova, você vai aumentando o tempo de tiro, tá? Diminui a quantidade, tipo, você vai fazer 3 tiros de 4 km, você pode passar a fazer 2 tiros de 5 km. Depois, você vai fazer 2 tiros de 7 km. Então, depois você vai fazer 2 tiros de 9 km, sempre com um tempo de 10 a 15 minutos de intervalo. E aí, progressivamente, aumentar essa distância do contrarrelógio, conforme vai se aproximando a prova, e diminuir o tiro, até você chegar ali, por exemplo, no seu tempo, né, na sua quilometragem do contrarrelógio, e aí você pode manter aquilo ali e praticar. Não precisa também ficar fazendo, vou fazer um contrarrelógio de 20 km, então eu vou treinar 25. Não precisa fazer isso. No máximo que você precisa fazer é os 20 km. Ainda assim, eu vou te confessar que eu nunca fiz um contrarrelógio completo no treinamento. Eu sempre vou treinando ele de forma separada e progressivamente eu vou aumentando o volume de cada tiro e mantendo a intensidade para estar preparando o meu corpo para ele, tá bom? Então é interessante você treinar tudo isso antes, justamente para você se conhecer. E aí você tem uma precisão maior da intensidade que você vai colocar no seu contrarrelógio de acordo com a distância dele, igual eu te falei anteriormente aqui nesse vídeo, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Falei um pouquinho para vocês sobre as provas de contrarrelógio, sobre treinamento, sobre um pouquinho da técnica, como você administrar a sua força. Se você gostou, deixa um like para mim. Se ficou alguma dúvida sobre as provas de contrarrelógio, deixa aqui nesse comentário que a gente vai estar respondendo o mais breve possível. E não deixe de se inscrever no nosso workshop, porque ele vai estar muito legal e vai agregar muita coisa bacana ao seu dia a dia de treinamento. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!